Meu irmão se propôs a minha noiva, que é sua ex, estou furioso. Meu irmão, Mark, 26M, costumava namorar minha noiva, Jen, 26F, há um ano. Para contextualizar, eles namoraram em agosto de 2022. Eles ficaram juntos por apenas um mês antes de ele terminar com ela porque estava entediado em um relacionamento e nunca realmente quis se comprometer de qualquer maneira. Na época em que estavam namorando, eu estava em outro estado, então eu não tinha ideia de que ele tinha uma namorada e nem sabia quem era a Jen até conhecê-la. Eu e Jen nos conhecemos em um bar quando eu me mudei de volta em outubro e nos demos muito bem. Ela era facilmente a mulher mais bonita e inteligente que já conheci, e nos encontramos algumas vezes antes de oficializarmos o relacionamento. Avançando para dezembro, finalmente a apresentei para minha família e propus que a conhecessem no Natal. Eles sabiam que eu estava em um relacionamento, mas eu não sou muito aberto sobre minha vida pessoal, então mantive os detalhes sobre ela no mínimo até ter certeza de quão sérios realmente éramos. Meus pais pediram para ver fotos e começaram a passar meu telefone pela mesa de jantar. Mark viu e explodiu, me chamando de irmão de merda por namorar a ex-namorada dele, e exigiu que eu terminasse com ela. Eu recusei. Quando perguntei a Jen sobre isso, ela confirmou que eles namoraram e me deu detalhes sobre o término deles. Levou algumas semanas, mas eventualmente Mark parou de mencionar meu relacionamento com a ex-namorada dele e pensei que ele tinha superado isso. No aniversário de Jen deste ano, a levei para jantar em um restaurante elegante com nossas famílias e os amigos mais próximos dela, e pedi que ela se casasse comigo. Mark explodiu novamente e ficou furioso por eu tê-la pedido em casamento, mas eu e minhas irmãs imediatamente confrontamos e colocamos um fim na discussão. O incidente aconteceu no último fim de semana. Mark tinha ficado bastante quieto sobre o assunto nos últimos 2 meses. Eu não o vi muito e imaginei que ele tinha se afastado de mim, o que não me incomodava, até que ele nos convidou, a mim e a Jen, para um jantar em família no apartamento dele, com meus pais e minhas irmãs. Eu achei estranho, mas meus pais e irmãs também estavam indo, então concordamos em comparecer. O jantar foi agradável, nada muito sofisticado, e fomos para a sala de estar para conversar. Cerca de 30 minutos depois de uma conversa normal, Mark se levantou e nos disse que tinha um anúncio a fazer. Ele fez um longo discurso sobre estar feliz por ter sua família ao seu redor em seu grande momento e, em seguida, se ajoelhou e tirou um anel barato, perguntando a Jen se ela queria se casar com ele. Jen ficou confusa e obviamente desconfortável, exigiu que ele guardasse o anel e se levantasse. Meu pai tentou pegar Mark, mas eu cheguei primeiro e o acertei. Não vou repetir a maior parte disso, principalmente porque estava tão bravo que mal escutei, mas ele disse algo ao longo das linhas de querer me mostrar que Jen não estava realmente interessada em mim e só queria se vingar dele. Antes que a situação pudesse piorar, meus pais me retiraram às pressas e prometeram conversar com ele. Já se passaram alguns dias desde o ocorrido, e eu ainda estou muito irritado. Não sei o que fazer nesse ponto. Estou com medo de que Jen possa ter segundas intenções sobre se casar comigo por causa disso. Algum conselho? Edição: ainda não há uma atualização desde que as únicas pessoas com quem conversei desde aquele jantar foram Jen e minha irmã mais nova. Quero esclarecer algumas coisas que vi nos comentários. Jen e eu acabamos de ficar noivos. Foi uma daquelas situações em que ambos sabíamos que era para valer. Por mais rápido que tenha sido, tenho certeza dela. Quando nos conhecemos, fui eu quem a abordou, não o contrário. Se ela sabia ou tinha suspeitas de que éramos parentes, eu não sei. Perguntei depois de descobrir que eles namoraram, e ela disse que não tinha ideia. Eu não tinha motivo para duvidar disso, mas admito que essa reação aparentemente exagerada por parte do Mark levanta bandeiras vermelhas. Eu não fazia ideia de que ela e o Mark namoraram quando a conheci. Eu e o Mark não somos próximos de jeito nenhum. Costumávamos ser, mas à medida que crescemos, nos afastamos e conversamos cada vez menos. Antes de eu me mudar de volta, não conversávamos muito, a não ser em datas especiais, como o aniversário dele ou o meu. Jen sabia da minha família, mas não muito até eu decidir que estava pronto para apresentá-la a eles. Quando ela e o Mark se reencontraram, não senti nenhum sinal de sentimentos remanescentes de ambas as partes. Ela não o tratou como um estranho, mas também não foi excessivamente afetuosa com ele. Disseram-me que este foi um relacionamento que durou um mês. Eu não achei que precisava da permissão do Mark para pedi-lo em casamento, mas talvez eu tenha errado. Não tenho certeza. Dito isso, planejo conversar com o Mark neste fim de semana para colocar tudo na mesa e entender o que está acontecendo.
Nunca pedi o lado dele do relacionamento deles, o que é minha culpa por não fazer minha devida pesquisa. Se algo importante ou esclarecedor acontecer, vou atualizar. Mas, por enquanto, é isso que tenho a dizer. Atualização. Liguei para o Mark e pedi a ele que se encontrasse comigo na minha casa para conversarmos. Eu disse a ele que preferiria que a gente estivesse presente na conversa, mas que tudo bem se ele não quisesse que ela estivesse lá. Ele concordou em conversar com ambos e apareceu na minha casa por volta do meio-dia de hoje. Ficou em silêncio por alguns minutos antes de eu iniciar a conversa. Me desculpei por não tê-lo avisado que iria pedir a Jen em casamento e pedi desculpas por tê-lo agredido. Ele disse que era o que fosse, mas que apreciava a desculpa. Eu contei a ele o que a Jen havia dito sobre o relacionamento e o rompimento quando perguntei a ela, e perguntei a ele se era verdade. Basicamente, disse que a reação dele ao longo de toda essa situação tinha sido extrema, e eu queria ter certeza de que não estava entendendo mal o relacionamento deles ou minimizando o quão sério foi. Ele confirmou que eles namoraram apenas por algumas semanas e que terminou com ela porque perdeu o interesse. Jen perguntou se ele estava agindo assim porque ainda tinha sentimentos ou arrependimentos sobre o fim das coisas com ela. Ele disse que poderia admitir que achou ela mais atraente do que quando a viu pela última vez, mas que não havia sentimentos ou arrependimentos. Ele disse que simplesmente não gostava de ver uma garota com quem ele havia namorado, mesmo que fosse por um curto período, com o irmão mais velho dele, e como homem, eu não deveria tê-lo desrespeitado perseguindo algo com a ex dele. Eu lembrei a ele que não fazia ideia de que eles namoraram, então não foi como se eu tivesse feito isso conscientemente, conhecendo o histórico deles juntos. Ele apenas deu de ombros e disse que não importava, eu ainda deveria ter terminado tudo. Ele estava firme em afirmar que, se os papéis estivessem invertidos, ele teria feito a mesma coisa, o que duvido. Eu perguntei a ele por que ele propôs a ela se não tinha sentimentos remanescentes. Basicamente, resumindo, ele estava conversando sobre isso com um de seus amigos que estava por perto quando Mark e Jen namoravam, e o cara colocou a ideia na cabeça dele de que talvez Jen soubesse desde o início que éramos parentes e estava fazendo isso para se vingar dele, considerando que Jen ainda estava obcecada por ele depois que terminaram. Ele e seu amigo acharam que seria uma boa ideia testar isso e ver se estavam certos, então ele teve a ideia de propor e ver se ela me largaria por ele. Jen pediu a ele que elaborasse porque ele achava que ela estava obcecada por ele, e ele disse a ela que ouviu dizer que ela estava perguntando sobre ele após a separação e ainda frequentando os lugares onde costumavam ir, então era uma suposição válida. Então, para ela aparecer aleatoriamente com seu irmão confirmou suas suspeitas. Jen disse a ele que só perguntou sobre ele uma vez após o término e que estava frequentando esses lugares com amigos antes de começarem a namorar, e ela não evitaria esses lugares por causa de um término. Ela também disse a ele que se sentia ofendida com a ideia de que ela faria algo tão baixo quanto me perseguir, apenas para se vingar dele. Ele deu de ombros e deu a ela um pedido de desculpas meio que pela metade, mas disse que ela precisava entender pelo ponto de vista dele. Ele perguntou a ela se ela realmente não sabia, e ela disse a ele que não percebeu a semelhança entre nós até estarmos na mesma sala e que nós não agimos nada parecido, então nunca lhe passou pela cabeça. Ele disse ok, e isso praticamente encerrou a conversa. Antes de sair, ele me disse que eu poderia retirar o convite dele para o casamento, pois ele não consegue apoiar nosso relacionamento sabendo que já namorou com ela. Eu disse a ele que ele não precisava se preocupar com isso, pois provavelmente seria desconvidado de qualquer maneira. Já se passaram algumas horas desde nossa conversa e eu me sinto melhor. Meus pais não estão muito felizes por ele ter sido desconvidado, mas entenderam que foi uma decisão mútua e provavelmente para o melhor. Minhas irmãs me disseram que sabiam que ele não tinha um bom motivo para agir assim e não me culpam por não querê-lo no casamento. Até agora, pretendo limitar o contato com o Mark, e duvido que ele entre em contato comigo tão cedo também.